A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 12: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Provérbios capítulo 30, versículo 12, eu vou repetir a leitura. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia, do seu pecado. Queridos, não seria essa a nossa geração? Não seria essa a nossa geração a qual vivemos? Não seria essa a geração de evangélicos modernos aos quais nós vivemos hoje? Uma geração que acha que é pura aos seus próprios olhos, aos olhos de seus líderes, aos olhos uns dos outros, mas que nunca foi lavada da sua iniquidade, da sua imundícia, do seu pecado. Nunca houve de fato um verdadeiro arrependimento. Nunca houve de fato uma verdadeira conversão. Nunca houve de fato o produzir frutos dignos de arrependimento. Nunca houve de fato o novo nascimento, a regeneração, porque Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Nunca houve uma conversão, nunca houve uma transformação de caráter, uma transformação de moral, ética, uma transformação, uma mudança de vida, a novidade de vida que diz a Bíblia, aquele que Cristo nos chamou para andar em vida nova, em novidade de vida, para sermos transformados pela sua palavra, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como está em Romanos 5, em Romanos 12, versículo 2. Como diz em Coríntios, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Como diz em 1 João, aquele que é nascido de Deus, este não peca, não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Mas a maioria da geração hoje evangélica, que são puros aos seus olhos, que são bons aos seus olhos, suficientes para dizer: eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa piedosa, mas que nunca foram lavados do seu orgulho, da sua vaidade, da sua avareza, da sua soberba, dos seus pensamentos mundanos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas quem não reconhece essa doença, essa chaga, e não se arrepende, não pode ser salvo. Quem se acha bom o suficiente para ir para os céus, não pode ser salvo pela cruz de Cristo. Quem se acha bonzinho para ir aos céus, não pode ser salvo pela morte expiatória de Jesus, porque ele ainda está confiando nas suas obras, ainda está confiando na sua bondade, ainda está confiando na força da carne. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, que confia na sua própria força, que confia na força do homem, na opinião humana, na opinião da mídia, na opinião dos outros e na sua própria opinião. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Não seria essa a geração de evangélicos modernos atuais? Pois eles não têm nenhuma diferenciação com aqueles que estão no mundo. Porque eles vão na igreja e eles correm atrás das mesmas coisas que as pessoas que estão no mundo correm. Eles vão na igreja e correm atrás da prosperidade financeira, da vingança contra seus inimigos, do sucesso, do status, da fama, mas não corre atrás da cruz, de negar a si mesmo, de ter uma vida com Deus. Os apóstolos, os homens mais usados de Deus, não eram ricos, não eram milionários. Mas hoje vivemos nessa época em que a igreja se enriqueceu como na Odisseia, e que os pastores se tornaram empresários, ricos, milionários, e que são puros aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros, mas que nunca foram lavados da avareza e da malícia dos seus corações, da cobiça de sua alma. Nunca foram lavados. Profetizam em nome de Jesus, fazem milagres, fazem maravilhas, mas nos últimos dias Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Paulo nunca se enriqueceu às custas do Evangelho. Pelo contrário, ele disse em Coríntios: gastarei e me deixarei gastar por vós. Ele foi gasto, foi consumido pela obra de Deus, mas ele não se enriqueceu com a lã das ovelhas, mas ele fez a vontade do Pai. E o que tem acontecido hoje é exatamente isso. A geração moderna de evangélicos. Pois para todo mundo está bom, para o povo está bom, porque os pastores estão ricos, mas eles não estão tocando na ferida do povo, eles estão deixando qualquer um tocar, qualquer um pregar, qualquer um fazer o que quer na igreja, louvar os tipos de músicas, hinos, canções e filosofias. Então está bom para todo mundo, porque os pastores estão se agradando, os líderes
fazendo o que eles querem, quer se enriquecer. E o povo também está se agradando porque eles estão fazendo o que eles querem, que o coração deles quer, o mundanismo e o enriquecimento. Por isso essa é a nossa geração. Há uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Esta é a geração de evangélicos atuais, que nunca tiveram um encontro real com Jesus, um encontro real com a graça de Deus. Tiveram um encontro emocional com a igreja, com as suas emoções até foram afetadas, algumas coisas eles pararam de fazer, mas não tiveram aquela mudança, aquele toque total que o Evangelho faz, aquela mudança de comportamento e caráter, a regeneração, a nova criatura, a qual Deus transforma pela sua palavra os cristãos fiéis. Então devemos, irmãos, analisar a nossa fé, julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos, para ver se realmente essa palavra não está se encaixando em nossa geração de evangélicos atuais. Evangélicos que serviam a Deus está no mundo é a mesma coisa. Evangélicos que vão na igreja, mas vão às baladas, tomam cervejinha, fumam cigarrinho, bebem escondido, falam palavrões, dão mau testemunho no trabalho, na família, fornicam, não casam, não tomam uma decisão de casar, mas vivem adultério e fornicação, ficando com um, ficando com o outro, músicas mundanas a qual os evangélicos gostam, programas de televisão e tantas coisas que eles colocam na frente de Deus e da obra de Deus, idolatram futebol, idolatram carnaval, idolatram o esporte, idolatram o entretenimento, os games, mas deixam Deus sempre para segundo plano e por último. Queridos, é uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavado da sua imundícia. Como até mesmo Provérbios diz, que há caminhos para o homem que são caminhos direitos, mas no final é a morte. Assim é o caminho que a maioria está trilhando hoje na terra. Para eles é direito a opinião deles, o caminho delas, mas o final deste caminho é a morte, porque o preço do pecado é a morte, diz a Bíblia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se nós queremos ir para os céus, devemos aprender isso, antes que seja tarde demais, que é necessário morrer para renascer da água e do Espírito e receber de Deus o dom gratuito da vida eterna. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.